Padre Pell percebeu antes mesmo de enxergar. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente, daqueles que pesam no peito como se o próprio ar tivesse parado de respirar. Então, além dos limites do que os olhos humanos conseguem captar, o instante se revelou. Uma alma despertava no primeiro momento após a morte, diante de algo que ainda não conseguia compreender. A visão se abriu como um véu sendo afastado. Padre Pell viu a alma desprendendo-se do corpo, leve mas trêmula, como se hesitasse em aceitar que havia deixado para trás um mundo que, de repente, lhe parecia novo. Luzes a envolviam, não ofuscantes nem duras, mas de uma pureza impossível, daquelas que expõem sem humilhar. O silêncio ali não era vazio, mas expectativa, uma espera viva pela presença que estava por vir. A princípio, a alma olhou ao redor com confusão. Tentou falar, mas não tinha voz. Tentou respirar, mas já não precisava de ar. Todos os instintos humanos ainda a acompanhavam, porém nenhum deles funcionava mais. E Padre Pell compreendeu que aquele era o primeiro choque, perceber que nada do que era terreno a seguia para aquele lugar, exceto aquilo em que ela mesma havia se transformado. Um medo passageiro percorreu a alma, como um calafrio, não o terror de um castigo, mas o pavor da verdade, pois ali não havia onde se esconder, nem desculpas, nem ruídos, nem distrações. Apenas uma consciência crua de sua própria vida interior, e diante disso, a alma se sentiu exposta, quase vulnerável, diante de algo infinitamente maior do que ela. Padre Pio reconheceu aquele momento. Era o limiar que toda a alma atravessava, o primeiro encontro com a realidade de Deus. Antes do juízo, antes da compreensão, antes do consolo. Era o encontro com a santidade pura, onde não havia espaço para fingimentos. Naquela luz, até os erros mais sutis pareciam pesados, e as pequenas bondades brilhavam com intensidade. Ainda não havia palavras, nem trono, nem aparições grandiosas. A alma não via Deus, mas sentia sua presença, tão plena, tão absoluta, que revelava a verdade sobre si mesma em um único instante. Padre Pell percebia a mistura de temor e admiração na alma. Não era um medo punitivo, mas a reação natural de um ser limitado diante da bondade sem limites. Então, uma visão mais profunda começou a se desdobrar. Ele entendeu que a alma estava sendo confrontada com sua própria realidade, não como lembrança, mas como essência. A luz refletia de volta tudo o que ela havia se tornado ao longo da vida. Cada escolha deixava uma marca, cada gesto de amor, cada ferida causada a outros, cada sacrifício, cada intenção oculta, nada se perdia. A alma começou a ver fragmentos de sua existência terrena, não em ordem cronológica, mas de acordo com o peso moral de cada ato. Um momento de orgulho que mais tarde influenciou decisões, uma gentileza aparentemente insignificante que, sem que soubesse, mudou o rumo do coração de alguém. Uma mágoa guardada por anos, uma prece sussurrada e esquecida. Tudo estava interligado, tudo era conhecido. Padre Pell observou enquanto a alma tentava desviar o olhar das partes mais dolorosas, mas a luz não permitia esconderijos. Não porque Deus quisesse envergonhá-la, mas porque a verdade só traz cura quando é plenamente aceita. A tristeza da alma se aprofundou. Não era um arrependimento mundano, mas um pesar genuíno. O pesar pelo tempo desperdiçado, pelas oportunidades de amar que deixou passar, pelas responsabilidades negligenciadas que agora pareciam enormes. Porém, sob essa dor, Padre Pell notou algo mais. Havia esperança. Porque a mesma luz que revelava as falhas da alma também iluminava suas virtudes, os momentos em que perdoou, em que tentou fazer o bem, em que amou mesmo quando ninguém viu. Esses instantes brilhavam como fios de ouro tecidos em sua essência, e a alma se voltou para eles instintivamente, como se reconhecesse ali a parte mais verdadeira de si mesma. Foi então que Padre Pell compreendeu o significado espiritual daquele encontro. O primeiro contato com Deus não era sobre condenação, mas sobre reconhecimento. Era o instante em que a alma finalmente entendia a grandeza do amor que sempre lhe fora oferecido, e a dolorosa constatação de quantas vezes viveu aquém desse amor. Naquele momento inicial, a alma via tanto o que era quanto o que poderia ter sido. A história daquela alma em particular começou a emergir da luz. Padre Pell percebeu a profundidade de suas lutas antes mesmo que as imagens se formassem.
Ela havia vivido cercada de barulho, um ruído constante e interminável, distrações, ambições, feridas não resolvidas, medos escondidos. Queria ser boa, mas raramente parava para ouvir a própria consciência. Corria pela vida, adiava as perguntas mais profundas, evitava o silêncio porque o silêncio obrigava a verdade a vir à tona. E agora, naquela quietude eterna, enfim enfrentava o que havia ignorado. Havia, porém, momentos de ternura em seu passado, instantes que ela nunca imaginou que o céu lembraria, ajudar um desconhecido sem esperar reconhecimento, consolar um amigo em silêncio, escolher a honestidade mesmo quando a mentira teria sido mais fácil. Padre Pio viu que esses momentos brilhavam com intensidade porque a alma os oferecerá sem cálculo, sem esperar nada em troca. Mas também havia momentos de impaciência, escolhas egoístas que, aos poucos, moldaram seu caráter, não grandes crimes, não pecados públicos, apenas a recusa diária de superar seus instintos mais mesquinhos. Agora, a alma sentia o peso dessas escolhas, não como uma culpa imposta de fora, mas como consequências que brotavam de dentro. A verdade a pressionava de forma suave, firme e amorosa. Então, algo mudou na visão, algo que Padre Pio reconheceu imediatamente. A alma não estava sendo destruída por aquele encontro. Estava sendo preparada. O que viria em seguida dependeria de quão profundamente ela permitisse que aquela luz a alcançasse. E Padre Pio sentiu em seu próprio coração o mesmo tremor que toda a alma experimenta quando a verdade encontra o amor, uma mistura de pavor e anseio, dor e esperança, medo e desejo de transformação. A visão parou ali, suspensa em uma quietude sagrada, como se o céu estivesse prendendo a respiração. Antes de revelar o que viria depois, o silêncio se aprofundou, e Padre Pio pressentiu que o céu estava prestes a mostrar o que aguardava a alma após aquele primeiro desvelar da verdade. A luz ao redor suavizou-se, quase como um amanhecer, e a alma estremeceu, não mais de medo, mas de compreensão. Ela percebeu que não estava diante de um juiz, mas diante da plenitude do amor. E essa constatação era avassaladora. Então veio a resposta divina. Não foi uma voz, nem uma figura. Foi uma infusão de clareza, uma certeza silenciosa que entrou na alma sem palavras. Ela entendeu que nada do que vira na luz tinha o propósito de esmagá-la. Cada lembrança dolorosa fora mostrada não como acusação, mas como convite. Um convite à cura, à purificação, a se tornar finalmente capaz de permanecer plenamente na presença de Deus. Padre Pio sentiu a resistência da alma se dissolver. Ela não tentava mais se esconder. Não se agarrava mais ao orgulho ou às desculpas. Em vez disso, um profundo anseio brotou dentro dela, o desejo de ser restaurada, de se tornar inteira, de se transformar na pessoa que sempre soube que poderia ser, mas que nunca conseguiu ser plenamente na Terra. Aquele anseio era o começo de algo novo. A esperança respondeu àquele anseio sem demora. As luzes envolveram a alma como um abraço suave, não para absolver tudo num instante, nem para condenar. Apenas para acolher. E naquele acolhimento estava a primeira verdade que a alma precisava aprender. Deus a desejava com uma intensidade mais ardente do que ela jamais desejara qualquer coisa em vida. Padre Pio observou enquanto a alma era conduzida a outra camada de sua própria história. Não as ações externas, mas as razões ocultas por trás delas. As feridas que carregava desde a infância, os medos que moldaram suas escolhas. O amor que buscará de maneiras desajeitadas ou incompletas. Os momentos em que não soubera rezar, mas ainda assim desejara que alguém a guiasse. Deus via tudo. Não com ira, mas com uma compaixão mais profunda do que qualquer coração humano poderia conter. A alma compreendeu então que até mesmo seus fracassos eram conhecidos e entendidos. Não justificados, mas compreendidos. E essa compreensão a fez amolecer ainda mais, permitindo que a luz divina alcançasse lugares que ela mesma mantivera fechados até para si. Era essa a verdadeira purificação, não fogo, não castigo, mas a verdade penetrando em cada recanto do espírito. Uma verdade que curava ao revelar. Padre Pio percebeu que, para aquela alma, a purificação não seria breve. Não por falta de merecimento, mas porque ela precisava aprender a se deixar amar por completo, sem medo, sem máscaras. Então veio o momento mais profundo da visão.
A luz se intensificou, não em brilho, mas em significado. A alma entendeu que Deus a convidava a se aproximar, mas ela ainda não estava pronta para permanecer na plenitude daquela presença. Havia resistências, sombras, pesos trazidos do mundo. E, por respeito perfeito à liberdade da alma, Deus não forçaria o que ela ainda não podia suportar. Piro viu a alma se inclinar, como num gesto de humilde aceitação. Ela reconheceu que ainda precisava de transformação, e essa humildade, essa disposição de ser purificada, era o que permitia ao céu guiá-la para o próximo passo. Um movimento suave começou, como uma mudança no ar. A alma sentiu-se atraída para um lugar de cura mais profunda, um reino não de tormento, mas de preparação. Padre Pio compreendeu o sentido na mesma hora. Aquela alma estava entrando no estado em que o amor completa o que a vida deixou inacabado. Um lugar onde o espírito cresce, aprende e se torna transparente o suficiente para que a presença de Deus seja alegria, não dor. A alma não se sentia abandonada. Sentia-se acompanhada. Cercada por seres invisíveis que a carregavam com ternura. E, enquanto avançava, entendia que aquela jornada não era punição. Era misericórdia. A misericórdia de ser capacitada para a alegria eterna. Um aperto profundo tomou o peito de Padre Pio ao observar. A humildade daquela alma lhe recordou as inúmeras confissões que ouvirá, as incontáveis pessoas que carregavam fardos invisíveis, os corações que ansiavam por Deus, mas não sabiam como se achegar. Aquela visão era também a história deles. A história de toda a alma que morre com amor e imperfeição entrelaçados dentro de si. Ele compreendeu ainda outra coisa. O primeiro encontro com Deus é o momento mais honesto da existência de uma alma. Não porque ali ela seja julgada, mas porque finalmente enxerga o que o amor realmente é, e o que ela precisa se tornar para viver nesse amor para sempre. Essa verdade o atravessou como uma lança, lembrando de que tudo na terra tinha um peso muito maior do que as pessoas imaginavam. Cada escolha, cada intenção, cada pequeno gesto de bondade, cada recusa em perdoar. Nada era insignificante, pois tudo moldava a alma que, um dia, se apresentaria diante daquela luz. Quando a visão se aproximava do fim, Padre Pio recebeu uma última revelação: a alma não fora mostrada a Deus para aterrorizá-la. Fora mostrada a ele para despertá-la. O verdadeiro juízo não era uma sentença imposta de cima, mas o reconhecimento da própria alma sobre o que se tornará, e o que ainda precisava ser. Nesse sentido, o encontro não era o fim. Era o início de sua verdadeira transformação. O movimento desacelerou, e a alma parou mais uma vez na luz suave. Padre Pio entendeu aquela pausa. Era o sim final e silencioso da alma ao caminho que se abria diante dela. Não uma submissão forçada, mas uma entrega voluntária ao amor que a buscará por toda a vida. Uma calma se espalhou pela visão, e Padre Pio sentiu as lágrimas subirem. Não porque a alma estivesse perdida, não estava, mas porque sentia o peso de seu anseio, de sua dor, de sua esperança. Percebia a profundidade da paciência de Deus, como o céu espera pela menor abertura no coração humano, e como a alegria mesmo nas almas imperfeitas que desejam a luz. Quando a visão se dissipou, Padre Pio permaneceu imóvel por muito tempo. O silêncio em seu quarto ecoava o silêncio do céu, aquele em que a verdade fala sem palavras. Ele compreendeu que quem visse o que ele acabará de ver viveria de outra forma. Não por medo, mas por clareza. Pela consciência profunda de que a alma é frágil, eterna e infinitamente amada. E carregou consigo a verdade final, que se assentou em seu coração como um peso e um consolo ao mesmo tempo. Alguns encontros mudam a alma para sempre. E o primeiro encontro com Deus é aquele que nenhuma alma jamais esquece.